Olá, meu nome é Jaqueline e vou explicar como funcionam os comandos load, list e run do nosso interpretador map. O método load se inicia com um if, que sinaliza se o código na memória foi modificado ou não, e exibe um alerta para questionar o usuário se deseja salvar as modificações antes de abrir um novo arquivo. Se ele deseja salvar, ele chama o método savefile. Dentro do try, ele abre o arquivo especificado em modo de leitura e fecha automaticamente o arquivo após o processamento duas vezes. Na primeira, ele executa o fork e lê o arquivo linha por linha e usa o count para representar o número de linhas. Dentro deste for, ele usa o line strip para remover espaços em branco nas extremidades das linhas, usa um if para ignorar linhas vazias e usa um if para verificar se há o caractere dois pontos na linha que o for está percorrendo. Se tiver, ele separa essa linha em cada caractere de dois pontos e armazena na variável parts. A variável label recebe o bloco zero da variável parts. E a variável lineNumber calcula o número da linha correspondente multiplicando o índice da linha por 10. Os self-labels armazenam o rótulo label e o número da linha no dicionário labels, permitindo referências posteriores. Na segunda vez que o arquivo é aberto, roda o método self-memory, onde para cada linha do arquivo é atribuída uma chave calculada, retirando os espaços em branco com o line strip e preservando a ordem das linhas no arquivo usando a função orderedDict. Depois disso, ele marca que a memória foi carregada sem modificações pendentes e armazena o nome do arquivo carregado no current file. E armazena o nome do arquivo carregado no current file. E imprime a mensagem de que o arquivo foi carregado com sucesso. Nós temos também um bloco except para tratamento de erro, que em caso de qualquer exceção durante o processamento do arquivo, exibe a mensagem de erro ao carregar para o usuário com qual exceção ocorreu. No método ListCode também é usado o self-memory para validar se há algum código na memória. Se não tiver, ele exibe que não há código carregado. Se tiver, ele segue. O for é usado para percorrer cada linha da memória, retornando a chave como line number e o valor como line counted. E imprime as linhas de 20 em 20, e quando chega na linha 20, o usuário deve apertar o Enter novamente para exibir as próximas 20 linhas. No método run, também é usado o self-memory para validar se há algum código na memória. Se não, ele exibe o erro de nenhum código carregado. Inclui as variáveis self-pc com valor zero para ser um contador e self-stack como uma pilha vazia. No try, o self-line toIndex mapeia os números de linhas como índice e o contador self-pc é iniciado com a linha de índice 1. Temos um loop com while, onde verifica se o self-pc ultrapassou o número de instruções na memória e quando a condição é verdadeira, o programa é encerrado e exibe essa mensagem ao usuário. A variável lineNumber obtém o número da linha que tem o valor atual do self-PC. Busca a instrução associada a esse número de linha e executa a instrução usando o método executeInstruction. Se tiver mais alguma instrução para executar, ele incrementa o contador self-PC para apontar para a próxima linha. Caso contrário, exibe fim do programa e encerra. A qualquer momento, durante a execução do run, se o usuário digitar a palavra para, o programa se encerra. Assim como o comando load, temos um tratamento de erros que exibe qual a exceção encontrada. E aqui em cima, nós temos qual é o método executing instruction, que ele faz toda a execução do map. Olá, tudo bem? Me chamo Bruno Vale e vou explicar três métodos importantes de manipulação de memória do interpretador MEPA, tá? Serão o insertLine, o deleteLine e o savefile, tá? Esses são três métodos fundamentais para inserir ou remover e salvar linhas de instruções. Começando com o insertLine, ele é responsável por adicionar ou atualizar linhas na memória. Como um exemplo prático, né? Se ele recebe uma linha de comando como entrada, ele valida esse formato, verifica se o número da linha também é válido, ou seja, não pode ser negativo. Se quando ele for inserir, né, se essa linha já existe, se existir, ele atualiza o conteúdo, informa o que foi alterado. Caso contrário, né, ele insere uma nova linha e organiza a memória em ordem, tá? E se o comando for mal formatado, ele vai exibir uma mensagem de erro clara, né? Alguns exemplos, né, se ao inserir uma nova linha de instrução, como insert 10 a 5, o método ele vai adicionar ou atualizar a linha 10 com a instrução especificamente e confirma
a operação no console. Tá? Temos o delete line, tá? Ele remove linhas específicas ou intervalos de linha de memória. Alguns exemplos são se o comando contém apenas um número, ele vai tentar remover aquela linha específica. Caso a linha não exista, né, ele vai exibir uma mensagem de erro. Também temos, né, se o comando, por exemplo, contém dois números, ele vai interpretar como um intervalo e vai remover todas as linhas dentro daquele intervalo, exibindo quais foram removidas também posteriormente. Ele também valida que o início do intervalo não pode ser maior que o fim. Por exemplo, coloquei 35 e 25, ele vai validar isso também, vai apresentar um erro ali falando que não pode ser maior que o fim. E por fim também, né, se o comando for inválido, ele vai informar, né, o método correto para ser utilizado, né, dentro desse método deleteLine. Temos o método saveFile, que ele vai salvar o conteúdo da memória em um arquivo associado. Primeiro ele vai verificar se aquele arquivo está aberto, né, atualmente, e se não houver ele vai informar um erro, interromper um processo. Caso exista, né, ele vai salvar, né, ali toda a escrita e gravar cada linha de memória no arquivo. Depois de salvar, né, ele vai indicar que não há mais modificações pendentes. E caso algo der errado durante o salvamento, ele vai claramente exibir uma mensagem detalhada com o erro ocorrido. Tá. Eu espero que tenha entendido esses três métodos de gerenciar, né, a estrutura de memória com comandos claros e intuitivos, como o insert line, né, o delete line e também o save file no final. Espero que tenha entendido, eu agradeço a atenção até aqui. Tchau, tchau, abraço. Meu nome é Victor Grau e vou explicar a entrada dos comandos debug, next, stop e stack. Começamos com o debug. Quando capturamos uma entrada debug, chamamos a função debug move, que irá primeiramente verificar se algum código já foi carregado. Após isso, irá iniciar a pilha, que é o stack, e a memória, que é o main, e irá printar que o modo de depuração foi iniciado. Indo para o next, usamos a função nextInstruction, cujo nela analisamos principalmente o estado do debug. Caso ele não tenha sido iniciado anteriormente, printamos um erro, modo de debug não está ativo. Após isso, verificamos se ainda tem mais linhas para percorrermos. Caso não tenhamos, avisamos o fim do programa. Após essa verificação, ele busca a instrução atual pelo ponteiro, exibe a linha e instrução e envia para o método executeInstruction. Pode ser notado aqui. O executeInstruction é responsável por interpretar e executar as ações especificadas no mapa, sendo assim atualizando tanto o stack e a memória. Como pode ser observado aqui no carrega constante, carrega valor, e caso exista algum erro nesta passagem, ele vai informar sobre o erro do valor enviado à instrução. A função print stack vai ser responsável por exibir o estado atual da pilha e da memória que foram utilizadas anteriormente no execute instruction. E para finalizar o programa, para finalizarmos a depuração, usamos o stop debug, que irá finalizá-la e enviar um print falando sobre esta finalização. Também é importante ressaltarmos que enquanto estivermos com o modo de depuração, caso recebemos uma entrada stop, load, run, insert, del ou exit, ele irá interromper a depuração, que foi especificada aqui em cima. Vou demonstrar o funcionamento do código com todas as instruções map exigidas. No primeiro teste, as operações básicas de soma, subtração, multiplicação e divisão. No segundo teste, os booleanos e as operações relacionais. No terceiro teste, um condicional if.
no último teste, um laço while.